pessoal! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês como fazer esse lindo batimão em formato de vestido. Espero muito que vocês gostem do vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Vamos aprender? Você vai precisar de um pano de prato. Cada pano de prato eu faço 2 batimãos. Dobro o pano de prato ao meio e corto na dobra do tecido. Uma das partes é a que vamos usar para fazer esse batimão. Para fazer o barrado, medi a largura do tecido, acrescento 2 centímetros a mais em cada lateral e cortei o tecido com 10 centímetros de altura. Esses 2 centímetros a mais em cada lateral é para fazer o acabamento. Para dar acabamento nas laterais do batimão, medi a altura do tecido, cortei a tira com 4 centímetros de largura, 2 vezes uma tira para cada lateral do tecido. E para dar acabamento na parte de cima, cortei na mesma largura o bordado inglês. Para fazer a blusinha do vestido, cortei 2 vezes a medida de 22 centímetros por 18, dobro o tecido ao meio, alfineto para não sair do lugar. Você pode fazer a marcação usando um lápis e depois cortar com a tesoura. Eu corto a parte de baixo, tirando aproximadamente 3 centímetros e arredondo na parte de cima para poder fazer a manga da blusinha. Para fazer a gola do vestido, cortei o formato quadrado. Se você preferir, você pode cortar redondo ou fazer aquele decote princesinha que fica em gola V no meio, que também fica super lindo. Coloco um dos tecidos sob a manta acrílica, passo o ferro de passar roupa para unir as duas partes, corto o excesso da manta acrílica. Para a cintura, cortei 2 vezes a medida de 76 centímetros por 4 centímetros. Dobro aproximadamente meio centímetro de cada lateral e vinco no ferro de passar roupa. Depois dobro ao meio e vinco também no ferro. Faço o mesmo com a outra tira. Para dar acabamento nas laterais, viro o tecido com o avesso virado para o lado de cima, a tira posiciono com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, costuro com a distância de um pé de máquina. O lado avesso do tecido é o lado que fica as dobras da costura. Viro, dobro aproximadamente meio centímetro da lateral da tira sob a costura e costuro. Vou dobrando e costurando. Faço o mesmo na outra lateral. Para fazer o barrado, coloco o bordado inglês sob o tecido com o lado direito virado para o lado de cima, costuro com a distância de um pé de máquina. Para pregar o barrado, com o lado avesso do pano de prato virado para o lado de cima, posiciono o tecido com o lado direito virado para o lado de baixo, rente na lateral, alfineto para não sair do lugar, o excesso de 2 centímetros dobro para o lado de baixo. Começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso e deixo a distância de um pé de máquina. Quando chegar na outra lateral, dobro os 2 centímetros para o lado de baixo, finaliza com um pequeno retrocesso. Tira os alfinetes, vira, deixa a dobra do tecido rente na lateral do pano de prato, alfineta para não sair do lugar. Faço o mesmo na outra lateral. Na parte de cima, dobro o tecido rente à costura e costuro. Começo a costura na lateral, faço um pequeno retrocesso. Quando chegar na parte de cima, arrumo para o cantinho ficar certinho. Deixo a agulha baixa, levanto o pezinho, viro o tecido, abaixo o pezinho, arrumo a costura na parte de cima para ficar certinha e costuro. Finalizo na outra lateral com um pequeno retrocesso. Já está pronto o nosso barrado. Para franzir
o outro lado, eu corto toda a barra do tecido. Desse jeito não vai ficar grosseiro na hora de franzir. E costuro. Na minha máquina eu costurei com a número 5, que é o maior número, os pontos ficam bem largos. E lembrando de não fazer o retrocesso nessa costura. Depois de costurar, pego apenas uma das linhas e puxo para poder franzir. Reservo. Para a cintura, dobrei a tira ao meio e marco com alfinete. Dobro a tira, costuro. Quando chegar no meio da tira, coloco a parte de baixo do vestidinho no meio do tecido. Faço o mesmo com a outra tira. Para pendurar, cortei o cetim com 25 centímetros de largura. Posiciono no ombro, deixando aproximadamente 1 centímetro de distância da gola. Costuro, faço o mesmo do outro lado. Agora é só colocar direito com direito do tecido, rente nas laterais, alfinetar para não sair do lugar. Costuro ao redor de todo o tecido, menos em cima da tira. Começo e finalizo a costura com um pequeno retrocesso. Para não repuxar na hora de desvirar, dou piques ao redor de todo o tecido. Desviro. Para ficar certinho os cantinhos, arrumo com a pontinha da tesoura, tomando bastante cuidado para não forçar, para não rasgar o tecido. Agora é só colocar a parte franzida do pano de prato dentro da parte de baixo da blusinha. Arrumar para ficar certinho. Alfineta para não sair do lugar. Costuro sob a tira, começo a costura e finalizo com um pequeno retrocesso. Agora é só fazer um lacinho simples em cada uma das laterais do tecido. E já está pronto o seu batimão. E ficou assim o nosso batimão. Olha só que fofura! Super lindo e fácil para você fazer para vender. Você pode usar ele pendurado para sempre que precisar secar a mão ou colocar no seu fogão. Fica lindo e super diferente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou e não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever, que eu sempre estou postando vídeos, um monte de novidades e acho que vocês vão gostar. Um beijão e até o próximo vídeo.